Você está entrando no Omelete Avontes, o nosso programa à vontade pra gente falar sobre as coisas que a gente vê e as coisas da vida, e como a gente vê as coisas da vida e as coisas que a gente vê. E como a gente sente, como a gente vê um filme, sente ele, a gente vai falar também como ele é retratado na tela, mas como ele retrata a nossa vida. Ó, bonito! Meu Deus do céu! Como E hoje, nossa amiga, a gente arrasa muito. E hoje a gente vai falar de um negócio que todo mundo já sentiu um dia. Todo mundo já sentiu um dia, mesmo que seja um pouquinho. Medo! Medo! Inclusive, 2020 já começou com um clima meio de medo mundial, né? Um clima meio de tensão mundial por causa do coronavírus. Ó, a gente pausou o vídeo porque a gente falou de coronavírus e é importante falar pra você fazer o quê? Lavar muito bem as mãos pra se prevenir. E claro, também usa o seu álcool gel pra ficar sempre protegido e proteger as pessoas que você ama. E agora dá play no vídeo pra gente continuar falando sobre medo. Mas ainda, como a gente tá avons e tá relacionando nossas vidas com o que a gente assiste, em 2011 foi lançado um filme chamado Contágio, do Steven Soderbergh, que fala sobre um surto de uma doença e a gente pensa, né, relaciona com a vida hoje de coronavírus. E esse filme, ele foi relacionado tanto com o que tá acontecendo hoje que ele voltou pro topo do iTunes, um filme de 2011, e de repente não falou, nossa, o que estamos passando hoje? Oh, meu Deus do céu. O medo. Nossa, esse filme tinha uma campanha tão bizarra que eles colocaram, tipo, eu não lembro se era na escada do shopping ou do metrô, mostrando, tipo, a mão das pessoas. Ai, sim. Que elas encostavam pra você ficar assim, meu Deus, cadê meu álcool gel? Medo, a epidemia é um negócio porque é uma coisa muito simples, é por isso que dá medo. The Walking Dead, você fica, zumbi, mas o zumbi começou como uma doença, como um surto, que não tem muita explicação, porque The Walking Dead, na minha opinião, esse é o problema, que eu gosto de saber como aconteceu. Exato. Eu sou uma grande defensora de The Walking Dead, que eu estou assistindo há 10 temporadas, entendeu? Não desisti, estou todo domingo lá, bonitinha, conferindo. Só que uma coisa que eu sinto falta é entender, que, sabe, de Fear the Walking Dead meio que já abordou, vai ter outros spin-offs aí, mas tipo, como surgiu e como vai... Será a cura? Será que vai ter cura? Será que não vai ter? Tipo... Porque essa coisa, a epidemia, quando a gente fala de medo, a gente pensa muito em filmes de terror. Claro que também a gente tem, mas eu acho que o medo pela epidemia, o medo pelas questões de apocalipse, ele também é muito grande, né? The frontal lobes, the neocortex, the human part, that doesn't come back. The you part. Eu lembro de ver Extermínio, do Danny Boyle, e ele tem uma cena que o Cillian Murphy, ele acorda e tá em Londres sem ninguém, assim. Aí tem todo um negócio, assim, que eles gravaram, tipo, de manhã cedo, pra não ter ninguém. Mas era muito assustador você ver, porque ele acorda no hospital. É meio que nem The Walking Dead. e aí ele chega e, tipo, não tem ninguém. O que aconteceu? Sabe que uma coisa, a gente tá falando de medo aqui, vou até fugir um pouco do roteiro que a gente pensou juntas, mas porque é bom. Mas que a gente tá falando muito sobre epidemia, existe no mundo, claro, a epidemia das drogas, das coisas. Eu acho que uma coisa que era muito impressionante quando eu assisti esse filme, quando retrata muito, muito bem a vida do viciado, aí você falou do Danny Boyle, me veio na hora, Transporting. É o melhor jeito de você ter medo de drogas. Exato. É você ver um filme onde as pessoas usam drogas a fundo, assim. E assim, a cena que ele afunda, assim, no chão, porque ele usou heroína, assim, cara, é muito assustador. É do tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito impressionável, né? Então aquilo eu fiquei, ok, então, não, isso não. Bebê. O bebê. Não, ele é realmente assim... Se você quer educar seu filho sobre drogas, é tipo Transporting e Christiane F. Não, Christiane F, quando eu assisti... É triste, Não, e a gente falando de livro, claro, a gente quer falar sobre tudo que atinge a gente também. Eu lembro que eu li o livro de Christiane F, que era uma coisa assim que eles estavam na escola. Na feira do livro da escola tinha. Pra você ver o perigo das drogas. E eu lembro com 14 anos eu li, é tão forte. Eu lembro que no meio do livro, o que eu tinha era uma versão antiguíssima do meu tio dos anos 80 que eu tava lendo. E tem as fotos deles, real, porque aí foi quando me deu o estalo do tipo, não é uma ficção. Meu Deus, e aí eu fiquei com aquilo, assim, eu falei, não quero que isso aconteça comigo, que horror. E aí eu fiquei com muito medo. Xenef é uma coisa que me apavorou. Então, a gente, porque é muito possível, você fica, é o mundo real, não é
tem o alienígena, beleza, que pode chegar e tal. Mas eu acho que, por exemplo, mesmo O Lugar Silencioso, que é um filme que é uma invasão alienígena, mas o que ele te tira é você não poder falar. E isso, eu acho que foi o que fez o filme fazer sucesso, porque as cenas da Emily Blunt, quando ela tá... Tipo, eu não acho que o filme é perfeito e tal, não sei o quê, mas eu acho assim, as cenas da Emily Blunt são assim, essas são perfeitas. Sim. Ela pisando no prego. Nossa. Amiga! Nope. Eu de manhã, todo dia de manhã eu sempre acordo mais cedo, e aí eu não quero acordar ninguém em casa. E aí eu tento não fazer barulho. Só que o que acontece? Eu derrubo panela. É bem assim, eu vou lá na louça, assim. Eu sou estabanada? Sou. Sou uma pessoa assim, que é tipo um boneco do posto, assim. Voltando pro, privação de sentidos, aí também tem outro filme que fez muito sucesso com as pessoas, que foi o Bird Box, que a... Como é que é? Esqueci o nome dela? Sandra Bullock. Sandrinha, é verdade. Nossa, XP. Desculpa, Vindo Sandra. aqui, ó. Ai. I thought we were friends. Como você falou, teve o Lugar Silencioso que priva essa coisa de som, aí o Bird Box priva essa coisa de visão, assim, eu acho que isso é um medo geral, acho que por isso que os filmes foram tão bem, porque eles não necessariamente mexem com o terror medo, mas eles mexem com o terror psicológico, né? Então. Só que o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago, nem o filme que é dirigido pelo Fernando Meirelles, o livro mesmo foi um negócio que é isso, ó, do nada as pessoas começam a perder a visão. Ai, é horrível. E não é nem um alienígena, que é uma criatura que nem no Bird Box. Sim. Do nada, não tem explicação. E nesse caso, funciona porque parece meio uma coisa que nem praga divina, assim, sabe? Sim. Parece um negócio... E você vê... As pessoas vão mostrando a verdadeira face delas. E tem momentos muito pesados. Assim, eu lembro de estar no ônibus lendo e aquilo mexer muito comigo. Assim, é realmente um negócio que dava muito medo. Tipo, e das pessoas, que nem no The Walking Dead, sabe? Sim. Chega lá uma hora e tem uns mano canibal. Exato, que é você entender a sobrevivência humana quando você tem essa privação de sentidos, quando você entra num cenário de apocalipse, quando você... Enfim, eu acho que são as coisas... Eu acho que esse é um medo mais próximo e é um medo que eu consigo embarcar em relação ao audiovisual. Mas aí a gente tem o medo clássico, né? Que é o medo exorcista, é o medo invocação do mal, é o medo... Que você tem medo. Que eu tenho medo de verdade. Que não é assim, não é uma coisa que me causa medo. Eu tenho medo. Então, assim... Eu já afirmei em uns 50 milhares de vezes, vocês sabem disso, não vi, nem verei, não adianta, não me paguem, não verei o Exorcista, não vejo. Não vejo. Uma vez me pediram, o meu irmão, ele adora, ele já falou pra mim várias vezes, Paty, como cinema é muito foda, veja como um filme, assim, como estrutura, como roteiro, como atuação, é muito... Aí eu ficava tipo, não. Mas e se for com a luz acesa? Não consigo. Eu lembro uma vez que me pediram emprestado o DVD em casa, eu tinha medo de pegar o DVD assim e passar... Porque eu acho que o demônio ia me possuir pelo DVD. O que é meio verdade, porque ele pega o diabo vai lá pra casa da menina, porque pegaram lá o diabo foram fazer uma escavação e trouxeram ele. Mas aí, ele tá o espírito dele rondando ali no DVD que está na minha casa. Eu ia dar uma endereço louca lá no... Eu ia falar o nome da minha rua, não vou falar, obviamente. Mas, gente, mas o medo, assim, eu acho que é uma coisa que é uma herança muito de família. O meu medo dessas coisas de espírito, de... exorcismo, porque a minha avó, ela é super assim, tipo, desde criança com meus pais, assim, ela tem essa coisa de espírito, de diabo, ela é super católica, assim, então ela sempre, minha avó dá-me de luz acesa até hoje, tipo, é bizarro. E aí isso passou pro meu pai, e aí isso passou pra mim, o meu irmão ele é um pouquinho mais corajoso, mas ainda assim, eu não, mesmo, sei lá, a maldição da residência, eu não consigo ver, não consigo, de passar mal, de dormir, assim, não conseguir dormir à noite. Meus avós, eu sou de Caxias do Sul, né? Então tipo, eu sou descendente de italianos, então a casa dos meus avós era cheio de santo. Tinha um quadro onde tinha a mesa pra comer, que era, tipo, a extrema-unção. Era alguém morrendo. Era horrível. Isso estava onde você comia. Aí, no corredor pra ir pra sala, tinha, tipo, um Sagrado Coração de Jesus e um Sagrado Coração de Maria, que o quadro meio que era 3D. Ele vinha pra frente. Ai, Deus me livre.
Era assustador. E aí, quando eu tava no jardim de infância, eu tinha muito medo de subir numa salinha lá de onde eu estudava, porque aí eu morava em Brusque, eu me mudei muito. Porque eu tinha visto o Marcelino Pão e Vinho, onde o menininho, eu acho que ele é órfão, e aí ele encontra, tem esse Jesus crucificado num sótão, e ele sobe lá e esse Jesus começa a falar com ele, e ele se mexe. Meu Deus, aquilo era terrível. Eu não conseguia, aí depois eu não conseguia passar no corredor da casa dos meus avós, porque eu achava que aqueles santos iam começar a falar comigo. E eu, tipo, não quero, por mais que seja, assim, algo que na teoria é positivo, é um santo, ele não vai te fazer mal, mas eu ficava assim, não quero, não vem falar comigo, não quero, comigo. Não fica vivo. Stop! Don't talk to me. Não, e eu acho que é muito do que a gente traz pra nossa vida o que a gente teve desses medos da infância, assim. E eu lembro que essa coisa, eu criança, tava tentando entender se eu gostava disso ou não, se eu me conseguia, mas eu lembro uma coisa que eu senti muito medo. Ó, assisti escondida dos meus pais, presença de Anitta. Porque passava, assim, eu lembro que era um negócio, era tudo sensual. Assim, gente, eu tinha, sei lá, 10 anos, não era idade pra criança ver isso. Era muito sensual. E aí eu lembro que a Anitta, no final, ela vira um espírito. Pra que eu vi essa merda, Natália? Eu não lembro disso. Mano, eu lembro, daquilo me perturbou por, tipo, anos, assim. Eu olhava assim, eu criança, assim, meu Deus, Anitta. Aí era, tipo, pra mim era uma punição, do tipo, eu assisti escondida. Então quer dizer que agora a Anitta que agora não é mais a Anitta conhecida, né? Era a Anitta Caramel Lisboa. Ela ia rondar a minha cara. E era tudo isso na época que estavam relançando no cinema a versão do diretor do Exorcista. Meu Deus, então era tipo era uma conspiração, porque passava na TV o comercial do versão do diretor do Exorcista. E de repente, a Mel Lisboa da Anitta. Eu falei, meu Deus, os espíritos, eles vão me pegar. I think I'm cursed. Eu acho que uma parte da gente querer assistir filmes de terror é meio que pra você lidar com o medo. Sim. E aí, porque você tá seguro, né? Ou você tá vendo uma coisa que realmente... A mansão da Residência Hill, eu tenho medo. Eu não gosto de fantasma, eu tenho medo. Sexto Sentido, eu já falei essa história 1 milhão de vezes. A minha avó tinha acabado de falecer. Eu achava... que ela ia aparecer Que ela ia aparecer... Tipo, eu saía pra ir no banheiro e eu tinha que fechar a porta da sala, que era onde tinham as fotos, porque eu achava que ali... eu não podia ir no banheiro se a porta da sala tivesse aberta de madrugada. É isso, você começa a ficar com essa sensação, assim. E o Sexto Sentido é um filme tão bem feito. Sim. Ele é absurdo e ele é tão bem dirigido que ele não faz o jumpscare, só que ele te assusta, ele te surpreende no susto. E aí... Nossa, não dormia. Demorei muito tempo pra ver de novo. E aí depois teve aquele outro, os outros com a Nicole Kidman, que era a mesma pegada. Não vejo mais. Aí eu disse, não, gente, essas coisas de não, morreu, entendeu? Para, isso que eu nem sou uma pessoa religiosa. É muito contraditório. Tipo, isso me assustar, porque é um negócio que você, ao mesmo tempo que a doença ela é muito próxima, isso assusta porque é um negócio que a gente não tem a compreensão plena. Eu acho que é uma herança do que a gente viveu, de todas as nossas vivências, da nossa família, do que a gente faz, de como eu lembro muito do meu pai, sempre a influência de não gosto de terror. Eu lembro quando eu assisti Edward Mãos de Tesoura, era o pânico da minha vida. O Johnny Depp aparecer, eu juro, quando eu assisti quando eu era criança, e ele pegar assim, cortar meu cabelo. E na época que eu assisti, eu lembro que eu tinha medo de sentar, fazer xixi, e ele aparecer na privada assim. Eu fazia xixi assim, quando eu era criança. Eu abri esgoto. Ele ia estar no esgoto. Aí eu tinha medo de abrir a geladeira. E ele era assim, bem pequenininho pra passar pelo canto. Não, eu tinha medo de todos os lugares que eu abrisse, alguma coisa ia estar dentro. Por quê? Eu abria a geladeira assim, ó. Porque eu tinha medo dele sair da geladeira e fazer assim, ó. Mas eu acho que é muito disso, que a gente traz esses medos da nossa infância de coisas que impressionaram a gente quando era criança, seja o Edward Mãos de Tesoura, seja as drogas da Christiane F. E aí seja, eventualmente, também uma coisa de espírito, mas eu acho que o medo é essa coisa que todo mundo tem em comum e que a gente vê, tem no audiovisual, tem tanto em livro, em filme, em música, coisas... Tem músicas também que são assustadoras, que te levam pra alguma coisa que você tem medo. E, enfim, eu acho que... Eu lembrei outra coisa que eu tenho muito medo, que é de não conseguir me mexer. E isso... é paralisia do sono. Tem paralisia do sono, que é um documentário que eu não vi até hoje. Tem um documentário que diz, nossa, é muito bom, é muito foda, é um documentário que dá medo. Eu disse, não vou ver. Eu não quero.
eu não quero lidar com isso, é um negócio que realmente... E quando eu fiz a cirurgia na minha coluna, depois eu peguei uma infecção, nossa, gente, história de vida. E aí eu tive que ir pro centro cirúrgico muitas vezes, porque tinha que drenar o que tava infectado. Foi difícil. E num desses dias você vai ficando resistente à anestesia. E num desses dias eu acordei antes da anestesia do meu corpo ter passado. Ai, Natália. Então eu não conseguia, eu tava consciente, eu queria mexer meu braço e eu não mexia, não conseguia. E isso foi uma sensação tão horrível. E aí quando eu vi Corra, que ele tá hipnotizado e ele não consegue se mexer no sofá, aquilo, olha, me arrepiou agora. Me arrepiou, porque aquilo me deu tanto medo. E Corra não é um filme que dá medo, ele é um filme tenso. Que você se relaciona. E ele é um filme que você vai, tipo, indo com ele, que é tudo muito bizarro. E aquilo dele preso, eu fico presa, aí eu começo, tipo, elevador. Eu não tenho medo do elevador fechado, mas o elevador prender todo mundo dentro, ficar presa, não conseguir sair. Nossa, meu Deus. Enfim, lembrei disso agora, vou direto no psicólogo, porque foi... Mas eu não porque é um negócio, tipo, que é importante, quando o medo ele impede de você fazer as coisas da sua vida, eu acho, tipo, que aí que é quando você precisa procurar ajuda. Porque coragem não é não ter medo. É você enfrentar o medo, você ir apesar do medo. That was beautiful. E por isso que eu acho que os filmes e as coisas que a gente assiste e consome são um medo em comum que a gente consegue entender melhor e compreender melhor essa questão com a gente mesmo. Exatamente, ajuda a empatia do que a gente entender. E aquela famosa frase de motivação de tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Então é isso, assim. Essa é a mensagem. Em relação ao medo, é isso. A gente... Tudo o que a gente consome hoje ajuda a gente a gerar empatia com o outro. De, nossa, todo mundo sentiu medo junto. Olha que loucura. Mas não verei o Exorcista, e é isso. E está assinado. Mas, então você pode deixar aí nos comentários o que você tá achando do Avontes também. Que outros temas você quer? Que outros temas vocês querem que a gente converse aqui sentadinho? Estou descalça, porém você não está vendo isso. Beijos. Assine o vídeo. Não, assine o vídeo não. Curta o vídeo, assine o canal. Ligue o sininho de notificações. Siga o Malete em todas as redes sociais. Beijos. E até o próximo Avon.